Um bom dia na paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Cristiano Abrantes, da Igreja do Brasil para Cristo, no Pedregal, Goiás. Estamos na Semana da Bíblia e você sabia que a Bíblia tem o segredo para o seu sucesso em todas as áreas da sua vida? Veremos então, durante toda esta semana, como a palavra de Deus pode influenciar de forma positiva áreas importantes da sua vida. Primeiro, vamos lembrar de dois textos bíblicos importantes. Salmos capítulo 1, versículo 2, diz: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mateus capítulo 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Erramos, padecemos e deixamos de aproveitar e experimentar muitas bênçãos de Deus em nossas vidas por falta de um conhecimento mais aprofundado da palavra do Senhor. E se não conhecemos as Escrituras, não temos acesso ao poder de Deus, porque o poder de Deus nos é manifestado através da fé, e a fé é o resultado da compreensão da palavra de Deus. Pois assim está escrito em Romanos capítulo 10, versículo 17. Assim então, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Quando lemos, por exemplo, as grandes maravilhas que Deus operou no passado, a glória de Deus sendo revelada, a abertura do Mar Vermelho, a sarça ardente, a coluna de fogo, o machado que flutua na água, Cristo e Pedro andando sobre as águas, os mortos ressuscitando, isso gera em nós não somente um temor a esse nosso Deus tão poderoso, mas também sentimos a nossa fé mais forte, mais viva e eficaz. Podemos sentir o poder de Deus mais presente e mais forte em nossas vidas. Por esse mesmo motivo, sabemos que o poder de Deus será manifestado em nossas vidas. E por que não dizer também através das nossas vidas? Conforme a nossa fé, por meio de um exercício diário no conhecimento das Escrituras. Sendo assim, iremos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Hoje, o nosso tema é a Bíblia e o sucesso espiritual. Talvez uma das maiores dificuldades do crente seja manter firme e fiel em Cristo Jesus no decorrer da sua jornada. Muitos se sentem como se estivessem numa gangorra. Uma hora está lá em cima na fé, outra hora está lá embaixo. Sabemos que precisamos orar. Sabemos que precisamos conhecer a palavra de Deus. Sabemos que precisamos congregar e, quando estamos entre os irmãos em comunhão, nos sentimos animados e renovados. Mas por que então temos tantas dificuldades em manter esta chama acesa? O que acontece quando não existem grandes acontecimentos que ajuntam uma quantidade enorme de pessoas? O que acontece quando as águas não estão sendo agitadas? O que acontece quando o pão que perece acaba? Ou quando as emoções não são mais sentidas? E ainda, o que acontece quando o tempo que passa consegue apagar o primeiro amor? A verdade é que na imaturidade cristã opera o efeito da vulnerabilidade ao meio. E aí podemos novamente ser influenciados pelo mundo que nos cerca, ou até flexíveis a eventos negativos que acontecem no corpo.
que é a igreja. Mas como atingir, então, a maturidade cristã? Parece até clichê de crente, mas a melhor forma é conhecendo a Deus através da sua palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que podemos observar é que para todas as pessoas ocorre da mesma maneira. No processo de desenvolvimento e crescimento de uma pessoa desde a sua infância até atingir a sua idade mais avançada, o seu maior bem é o conhecimento adquirido nesse processo. Na vida cristã não é diferente, e a Bíblia é muito clara com relação a isto. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. O leite, meus amados, é um alimento importante. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Hebreus, capítulo 5, versículo 12 a 13. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque ainda é menino. O leite, meus amados, é sim um alimento importante, mas só durante um período da vida. O cristão precisa avançar até chegar na maturidade espiritual e assim poder também comer alimento sólido. Segundo, se mantenha produtivo, sempre trabalhando na seara e sendo frutífero para a obra do Senhor. Sabe qual o conselho que todo médico dá para se envelhecer com saúde? Se mantenha ativo físico e mentalmente. Nesses quase 40 anos de vida cristã, algo que pude observar foi que quem se mantém produtivo na obra do Senhor não ficava cambaleando e nem deixava o caminho do Senhor. Deus nos fez capazes e com talento único desenvolver talentos. A obra de Deus não está apenas voltado para os trabalhos dentro do templo, apesar de ser uma parte fundamental em nossas vidas. Uma vez, fui ao shopping com a minha família e passamos numa loja. Perguntei ao vendedor se ele tinha um game do Star Wars. E quando o vendedor percebeu que eu gostava, ele começou a falar sobre tudo o que ele tinha da linha Star Wars: filmes, livros, brinquedos. O conhecimento dele era tão aprofundado sobre toda a história e ele aproveitou aquela oportunidade única para derramar todo o seu conhecimento, tão importante e tão ávido na vida dele, que ele só podia querer compartilhar a sua experiência. É assim, meus amados, que devemos ser, conhecer a Deus tão profundamente e a tal ponto que a qualquer oportunidade iremos falar das suas maravilhas e da salvação. Testemunhar do amor do Senhor tão imenso em tempo e em fora de tempo. Deus nos criou para crescer, para multiplicar e encher a terra, segundo está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 28 e capítulo 9, versículo 1. Cristo nos enxertou nele como ramos da videira verdadeira, para que pudéssemos dar muitos frutos. João capítulo 15, versículos 1 a 8.
Falar do Evangelho, do amor de Cristo e testemunhar das bênçãos que Deus te deu o tornará um verdadeiro ganhador de almas. E esta é uma obrigação de todo crente, o ganhar almas. Não precisa ser um brilhante pregador para ser um excelente ganhador de almas, pois, conforme está escrito em João capítulo 7, capítulo 4, versículo 38 e capítulo 15, só precisa estar ligado em Cristo e deixar o rio de águas vivas fluir. Terceiro, busque os dons espirituais. Nós somos pentecostais e, certamente, para uma vida espiritual de sucesso, devemos nos alimentar do Espírito Santo e buscar os seus dons. Não é à toa que Paulo, quando escreveu aos irmãos em Corinto, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, ele diz: buscai com zelo os melhores dons. Zelo aqui está no sentido de se esmerar, se aplicar firmemente até atingir o objetivo. A manifestação dos dons espirituais foi fundamental para a propagação do Evangelho em todas as épocas. E para os dias atuais não é diferente. Para um avivamento e um crescimento exponencial da igreja, não somente numérico, os dons do Espírito Santo precisam estar presentes. É preciso almejar, olhar para homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo e dizer em voz alta: eu quero isso para mim. Eu quero ser usado desta maneira. Eu quero ser um vaso cheio do Espírito Santo. Eliseu disse que desejava ter a porção dobrada do Espírito que operava na vida de Elias. E o recebeu, conforme está escrito em 2 Reis, capítulo 2, versículos 9 a 15. Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Esse texto se encontra em Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Precisamos desejar, pedir e buscar também os dons do Espírito Santo e, depois de receber, ter prazer de ser usados pelo Senhor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Esta foi a resposta de Isaías antes de se tornar profeta do Senhor dos Exércitos, como ele mesmo denominava a Deus. Quarto, a oração é a chave para abrir todas as portas. Uma vez ouvi uma ministração do pastor Lutero dizendo assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. E eu gravei essa frase porque ele nos fez repetir várias e várias vezes. Brincadeiras à parte, em Tiago, capítulo 5, versículo 16, parte B, diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Em Romanos, capítulo 12, versículo 12, e em Colossenses, capítulo 4, versículo 2, diz que devemos perseverar na oração. Isso significa que orar não é uma tarefa fácil, mas não podemos desistir nem parar de orar por ser ela uma tarefa difícil. Até os discípulos de Jesus tiveram dificuldades em orar, conforme está escrito em Lucas, capítulo 22, versículos 45 e 46. Mas depois aprenderam a importância de uma vida de oração. Este é aquele texto em que os discípulos são pegos dormindo enquanto Jesus estava em oração no monte, porque estava chegando o momento dele ser entregue para ser crucificado. É óbvio que os discípulos estavam esgotados, cansados, mas a urgência do momento exigia deles vigilância e oração, muito mais do que um descanso. Muitas vezes, meus amados, negligenciamos a oração, em detrimento
do nosso cansaço físico, exauridos por causa do labor diário. Entretanto, a vigilância e a oração continuam sendo para nós cristãos mais urgentes do que qualquer outra atividade que possamos ter no nosso dia a dia. Uma vida dedicada à oração, com certeza, trará um agir maior de Deus sobre a sua vida. Seja na angústia, como um clamor feito pelo salmista, seja como uma oferta de louvor e gratidão, como fizeram Moisés e Maria, mãe de Jesus. A oração é o nosso canal direto de diálogo com o nosso Deus. E por isso devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo, que teve uma vida de oração. Meus amados, você sabia que o nosso ministério está empenhado em te ajudar com seu crescimento espiritual na palavra de Deus? Para isso, o Ministério do Brasil para Cristo criou alguns projetos importantes. Leitura bíblica diária. Todos os dias, de segunda a sábado, você ouve um áudio de um capítulo bíblico, comentado pelos nossos pastores e obreiros de todos os estados brasileiros. Esse projeto começou em 2019 com a leitura do Novo Testamento e neste ano de 2020 já iniciamos com o Pentateuco. Todos os domingos temos a nossa Escola Bíblica Dominical, com temas atuais relacionados a uma vida nova com Jesus Cristo. Segunda-feira, culto da família, com testemunhos de milagres, orações e ministrações poderosas que irão, com certeza, impactar a sua vida. Na quarta-feira, temos estudos especiais da Palavra de Deus. Quer aprender mais sobre os livros da Bíblia e personagens importantes? Acompanhe então, meu amado, os estudos deste dia, da quarta-feira. Quinta-feira é a tarde da bênção. É impossível você perder, porque tudo isso está disponível para você na sua TV, no seu celular, no seu computador ou onde você quiser, acessando nosso canal do YouTube IEPBC Brasil. E acessando a playlist, você terá acesso a todo o material já publicado. Meu amado irmão e minha amada irmã, não tem mais como ter desculpas para a falta de conhecimento bíblico. Então, vamos juntos aprender da palavra de Deus para alcançar sucesso e não errar mais? Agradeço a Deus pelo dom da vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agradeço à pastora Luíde, presidente desta obra, e ao pastor e amado Gedeon Júnior, por esta oportunidade de podermos mais uma vez estarmos juntos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e que Deus abençoe e prospere a sua vida. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.